Olá, pessoal, boa tarde. Pessoal, a gente só vai aguardar uns 5 minutinhos, tem um pessoal com dificuldade no link, para ver se todo mundo consegue entrar. Pessoal, tem um pessoal falando que não está conseguindo abrir a câmera, até para a gente poder tirar fotos aí. Acho que foi liberado agora, podem tentar novamente. Bom, pessoal, acho que agora o link está funcionando bem, a gente já tem 39 participantes aqui ao vivo. Vamos dar início aqui ao nosso webinar. Queria começar agradecendo a presença de cada um de vocês. Como eu sempre falo, eu imagino o quanto é difícil a gente parar no decorrer da semana, separar em mais de 1 hora do nosso dia, para vir aqui conversar sobre temas, por mais que a gente saiba, né, a importância dos temas que a gente vai trazer. Então,
no objetivo, né, de trazer cada vez mais pessoas, de trazer cada vez mais temas importantes e também de acabar complementando aí os nossos pontos, nós estamos trazendo nesse ano alguns convidados para os meses coloridos. Então, no mês passado nós tivemos um bate-papo muito interessante e nesse mês não poderia ser diferente. A gente tem 3 convidados hoje muito especiais aqui para conversar conosco. Então, eu vou agradecer aqui a presença de cada um de vocês. E para a gente começar a introduzir esse tema, acho que não teria uma forma diferente do que falar do que é esse Outubro Rosa, por que o Outubro Rosa, né? Esse mês ele surgiu como um propósito para alertar as mulheres em relação à prevenção do câncer de mama. Ele começa a ganhar força ali na década de 80 com o Instituto da Susan, que foi uma mulher que faleceu de câncer de mama. E a missão de vida da irmã dela foi levar a prevenção a outras mulheres. Então elas começaram a distribuir essa gravatinha rosa, que a gente tanto conhece, nas corridas que tinham ali um grande público feminino nos Estados Unidos, na década de 80. E esse tema foi ganhando força, até que a gente vem aí nos anos 2000 começar a ver grandes monumentos iluminados de rosa aí, né, no decorrer do mês de outubro. Mera curiosidade, aqui no Brasil, o primeiro monumento iluminado de rosa foi o obelisco do Ibirapuera, que acredito que quem mora aqui em São Paulo todos conheçam. Então, o objetivo é conscientizar toda a sociedade a respeito disso. E hoje, né, a gente vem falar de autocuidado, de informação, de empatia. E eu tenho 3 convidados aqui muitíssimo importantes, dos quais eu agradeço muito a presença, inclusive. Começando pelo nosso primeiro convidado, que é o Dr. Silvio Bariani. Doutor, muito obrigado pela sua presença. Doutor Silvio, ele é ginecologista, pessoal. Ele é obstetra com mais de 50 anos de experiência, trabalhou em grandes instituições de saúde, como o Hospital São Camilo, o Promatre, o próprio Albert Einstein. Ele chefiou diversos serviços de ginecologia e hoje ele cedeu para a gente aí um pouquinho do seu tempo para que a gente pudesse conversar um pouquinho sobre o Outubro Rosa. Doutor, muito obrigada pela sua presença, viu? Tá, muito obrigado. Agradeço muito o convite. A gente também está trazendo aqui para vocês hoje uma pessoa que ela é uma mastiana, mas que ela tem vivido a luta contra o câncer, que é a Lidiane. A Lidiane, com muita empatia, muito carinho, muito cuidado, ela se ofereceu para estar aqui, aliás, ela aceitou nosso convite, não foi nenhuma oferta, nós que a convidamos para estar aqui conosco e contar um pouco de como é essa luta, né? As mulheres que vivem, que têm esse direito de falar o quanto é traumático e do quanto o câncer deixa marcas. Então, a gente trouxe a Lidiane, queria agradecer a presença dela aqui também. Lid, muito obrigada pela sua presença, viu? Boa tarde, pessoal. Disponha. E, por último, a nossa psicóloga queridíssima, que já está com a gente há muitos anos e há muitas ações, a Aline Dermiglio. A Aline é especialista, hoje ela também tem um atendimento particular, mas ela também participa ativamente no desenvolvimento de pessoas em RH. Aline, muito obrigada pela tua presença, pelo teu tempo e por aceitar ser nossa convidada nesse webinar, viu? Imagina, eu que agradeço o convite. Bom, pessoal, para começar, doutor, eu gostaria de começar pelo senhor, que eu acho que o senhor vai ser um dos nossos convidados que mais vai levantar dúvidas aí, né, em relação a vários pontos. Então, eu gostaria de começar aí perguntando para o senhor, quais são os principais fatores de risco para o desenvolvimento do câncer de mama? Olha, eu poderia só pedir licença para falar um pouquinho só para reforçar o que você já falou. Realmente teve aqueles estudos na década de 80, e em 1990, realmente nos Estados Unidos, foi lançada essa campanha, Outubro Rosa. Como bem você falou, é conscientizar, fazer a prevenção do câncer de mama, porque a mama é um órgão muito importante para a mulher. E toda mulher tem medo do câncer de mama. E nós temos uma estatística aqui no nosso Brasil alta. O ano passado foi constatado 73 mil casos de câncer de mama. E um obituário em torno de 14, 15 mil casos. Então, o volume é muito alto. E outra, as mulheres têm muito medo do câncer de mama, porque a mama é um órgão bonito, é um órgão da sensualidade, é um órgão da sexualidade, e ele tem uma das funções mais importantes das glândulas da mulher, que é o quê? Amamentar seu filho. E é muito importante isso, já respondendo,
a mulher deve amamentar o filho. Ela precisa de amamentar o filho para evitar o câncer, porque o amadurecimento final da mama é justamente com a amamentação, entendeu? E a mulher de hoje é uma mulher muito empoderada, uma mulher que realmente entrou no mercado de trabalho para valer, é muito trabalhadora, e ela participa como mãe, como esposa, e ela trabalha muito. Então, esses já são os primeiros fatores que a gente refere como prevenção, que a gente tem que tomar esses cuidados, ou aumentar os cuidados de prevenção. Por quê? Essa mulher, na correria do dia a dia, no estresse de trânsito, no estresse do trabalho, os compromissos diários, e além de todo aquele envolvimento dela como esposa, é fator de estresse, e isso é muito desencadeante de problemas relacionados ao câncer de mama. Também fatores que podem levar ao câncer de mama. A menarca, que é a primeira menstruação, antes dos 11 anos de idade. Ao contrário, a menopausa, depois dos 54 anos de idade, já é um fator de risco maior para a mulher. A mulher também precisa de ter os fatores todos, ele aumenta na nuliparidade, a mulher que nunca teve um filho aumenta o câncer, a mulher que nunca amamentou, ou a mulher que amamenta por menos de 6 meses. Então, precisa, e hoje, inclusive, é incentivada a mulher a fazer a amamentação, que a melhor amamentação que a criança pode receber é no seio da mãe, entendeu? É um leitinho especial, é uma maneira especial, é uma maneira onde a mãe traz um carinho especial para a criança, acalenta a criança. Isso tudo está provado, que inclusive ajuda o desenvolvimento da parte mental, da inteligência dessa criança para o futuro, certo? E fora o medo, porque a mulher tem o medo também de ficar mutilada, dela vai, se no caso ela precisar de fazer, além da cirurgia, uma terapêutica complementar, que é através da quimioterapia, radioterapia, e aí leva a problemas de queda de cabelo e tudo. Então, isso tem que ser muito bem feito por uma equipe, e a doutora vai, inclusive, comentar sobre esse aspecto. Antes de se fazer cirurgia, precisa fazer um trabalho psicológico, de apoio, de conscientização, e dizer para essa paciente que ela foi feliz de conseguir fazer um diagnóstico precoce. Entendeu? Então, são esses fatores que hoje aumentam muito o câncer de mama. Outra coisa também, a mulher, quando ela é muito assim, inativa, ela às vezes, ela ingere muita caloria e não pratica uma atividade física. Então, ela ganha peso. E a mama, o que ela é? Ela tem os tipos de caixinhos de uva, que é onde é produzido o leite, e tudo revestido de apoio pela gordura. Então, a obesidade está provado que é um dos fatores que causam muito problema de câncer. Então, a mulher tem que evitar a obesidade, tá certo? Os estudos também mostram que houve uma modificação. Então, há uns anos atrás, acreditava-se de 40%, 50% estaria relacionado à hereditariedade. Ou então, e isso ainda é muito importante, mas se sabe que hoje é em torno de 20% só. Os outros 80% estão relacionados a esses fatores que eu acabei de falar, tá certo? E isso tudo pode ser prevenido ou fazer uma medicina preventiva com a ajuda da própria mulher. Isso nós vamos explicar aqui com mais detalhes, direitinho, como ela tem que fazer o autoexame. Isso é muito importante. Era essa a minha próxima pergunta, doutor, porque uma coisa que não sei, mas eu já ouvi de muitas mulheres é que eu não sei com que frequência e quando eu devo fazer meu autoexame, quais os exames que eu devo fazer. Então, quais são esses cuidados preventivos ali para pensando em diagnóstico precoce que essa mulher precisa ter? Então, isso é muito importante. E
70% dos casos diagnosticados precocemente são feitos pelo autoexame. O que é o autoexame? A mama, a mulher deve fazer após a menstruação. Eu digo assim, cada 3 meses, porque todo mês, às vezes, ela pode achar e realmente ficar muito tensa de ter que fazer todos os meses. Mas cada 3 meses, no período pós-menstrual, ela deve fazer o autoexame. O que consiste no autoexame? Primeiro, ela tem que começar pelo mamilo, né? Observar se esse mamilo está com algum vermelhidão, a areola, a parte que envolve o mamilo ali mais escurecida, se ela está vermelha, fazer uma ligeira expressão para ver se sai um líquido. Sair, às vezes, um líquidozinho clarinho, não tem grande importância, mas sair um líquido um pouquinho mais escuro, ou mesmo um avermelhado, isso tem muita importância. E o exame da palpação. Por isso que é feito depois da menstruação, que a mama está menos dolorida, ela não está muito tensa. Então, vou mostrar para vocês. Com a mão direita, a mulher deve palpar a mama, mas não só fazer isso. Palpar a mama no sentido que ela escolher anti-horário ou horário, palpando, deslizando a mão, para ela sentir se tem alguma parte mais dolorida, se tem alguma parte que apresenta algum carocinho, alguma nodulação. Então, isso é muito importante. E com a mão esquerda, a mesma coisa. Fazer esse trabalho, movimento, tudo, e após isso fazer a expressão do mamilo. Pode também procurar ver se acha aqui na axila algum gânglio, que chama, é o gânglio satélite, entende? Para ver. Mas isso já é um pouquinho mais para a parte médica. Então, se ela fizer somente isso, ela já está contribuindo bastante. 70% já está indicando que ela deve procurar um especialista, um ginecologista ou um mastologista, ou um ginecologista de confiança dela, ou um mastologista, entendeu? E ela também, ela vai ser orientada, vai ser examinada, e os exames mais frequentes que a gente usa, que a gente faz para a mulher, é fazer uma ultrassonografia de mamas, uma mamografia, hoje é a mamografia digital, onde ela pressiona menos a mama, tem uma imagem melhor, e em casos que haja maior dúvida, fazer a ressonância magnética da mama, certo? No caso, se encontrar alguma patologia, alguma área suspeita, então é indicado fazer o diagnóstico através da punção, aspiração, que uma agulhinha faz com anestesia, dirigido pela ultrassonografia, vai até o nódulo, capta ali, aspira o produto, coloca numa lâmina e analisa para ver se existe algum grau de risco para essa mulher. Então, se for um tumor benigno, então, ótimo para a paciente, é muito mais fácil resolver. Mas se tiver algum problema de índice assim, mais grave, tem que fazer o estadiamento do câncer que a mulher está desenvolvendo. Estadiamento 1, 2, 3 e 4. Então, é importante se pegar na fase 1, estadiamento 1, porque 90% dos casos, quando diagnosticado precocemente, o tratamento é muito mais simples, a agressão à mama é muito menor. A mulher, primeiro, tinha que fazer uma cirurgia muito ampla, indicado a mastectomia, com esvaziamento ganglionar, que trazia uma série de efeitos secundários. Hoje, não. Faz uma quadrantectomia, retira um quadrante e faz a aproximação dessa área, e a pessoa praticamente fica curada e geralmente é encaminhada para fazer uma análise se ela vai fazer uma complementação, tá certo? Então, isso facilita muito o diagnóstico. E você também perguntou sobre o risco. A mulher, quando tem hereditariedade, ela precisa ser analisada com mais frequência. Quando ela deve começar? Ela começa a fazer a visita no ginecologista, já para orientação, logo que ela tenha a sua vida sexual iniciada. Então, ela deve já procurar o ginecologista para fazer os meios de prevenção do câncer, que hoje se usa muito, é o anticoncepcional, para
para que ela não use um anticoncepcional de má qualidade ou de composição que possa ser agressiva e ajudar a desenvolver futuramente um câncer de mama. Então, ela deve começar cedo. É raro o câncer antes dos 30 anos, mas tem 7% de mulheres, inclusive eu já tive paciente de câncer de mama muito grave, já com uma menina de 26 anos. Então, isso acontece, né? Precisamos ter cuidado. Ele começa a aumentar a incidência depois dos 35 anos e vai realmente ter a grande faixa de cuidados dos 40 aos 60 anos. Ele é mais raro também depois dos 70, dos 80, mas pode acontecer. Inclusive também é bom lembrar que o homem, esporadicamente, é muito raro, também pode ter câncer de mama, certo? Então ela tem que fazer já a prevenção desde que ela começou a sua vida sexual. E se ela tem um antecedente familiar, então tem a mãe, uma irmã, uma prima muito próxima de sangue, então ela deve começar isso já logo no início. Eu pedia sempre já uma ultrassonografia, uma mamografia, para a gente ter o acompanhamento muito mais precoce. Agora, quando a mulher não tem esses antecedentes, ou que ela não tem esses outros fatores de risco que a gente comentou, então o protocolo aqui no Brasil é fazer dos 40 aos 60, aos 50 anos uma ultrassonografia, uma mamografia digital, ou às vezes até outro exame mais especializado, que é a ressonância magnética, anual, uma vez por ano. Além disso, a mulher tem que fazer prevenção também dos outros órgãos, né? Mas o objetivo nosso aqui é mais da mama, mas com isso ela também tem que fazer o Papa Nicolau para prevenir o câncer de colo de útero, fazer ultrassonografia para prevenir o câncer do corpo do útero, que não é muito difícil fazer, e o que se torna um pouco mais difícil é fazer a prevenção do câncer de ovário. Mas por isso temos também hoje um avanço na ultrassonografia, na ressonância magnética pélvica, entendeu? Para fazer toda essa prevenção. Mas o nosso objetivo aqui hoje é conscientizar sobre o câncer de mama, fazer a prevenção. Perfeito, doutor. Doutor, perguntaram aqui pra gente, no caso de quem toma anticoncepcional injetável de 3 em 3 meses, quando deve ser feito o autoexame nesse caso, que a pessoa provavelmente não tem ali a menstruação? Então, nesse caso, hoje, por exemplo, também tem os outros, que são os implantes, né, para evitar a concepção, tem os dispositivos intrauterinos, que são os DIUs, né? Então, a mulher fica por um período, ou que deve ficar, a maioria fica, algumas têm uns pequenos spots, algumas pequenas perdas, então a gente orienta que ela continue fazendo o seu autoexame cada 2, cada 3 meses, do jeito que nós comentamos. Isso é muito importante, ela continuar. Perfeito, doutor. Doutor, agradecer já a sua participação. Pessoal, o chat continua aqui aberto. Eu sei que vocês estão com o microfone fechado, mas deixem as suas perguntas para o doutor Silvio e também para as meninas que vão falar agora, para voltar um minuto de questionamentos e deixar claro aí um recadinho especial para vocês. Doutor, muito obrigado por enquanto, tá? Agradeço muito. Lid, vou falar com você um pouquinho agora, Lidiane. Pessoal, a Lidiane, como eu falei para vocês, ela é uma machiana, uma colaboradora aqui da MASH, mas também é uma mulher que está nessa luta contra o câncer de mama. E ela vai contar um pouquinho para a gente, porque acho que é o lugar de fala dela, trazer a experiência real de quem lida com isso, né? Como o doutor Silva falou, a gente tem muito medo do diagnóstico. Então, a Lidiane vai trazer para a gente como que é receber, como é que ter isso, como é que é ter isso, além de um medo, ter isso como real na sua vida. Lid, você pode contar para a gente um pouquinho de como é que foi receber esse diagnóstico e em que momento que você recebeu e como foi isso para você? Boa tarde a todos. É, a primeira vez que eu fui sozinha, né, buscar o exame, é, porque ele é um exame de sangue, né? Esse exame chama-se exame de rastreio genético, foi o que eu fiz.
A minha irmã estava em tratamento em Jaú e ela foi convidada a participar da, da pesquisa. E aí ela trouxe para a família, né, e aceitamos. E eu achei assim, sabe, eu até brinquei com ela, falei, nossa, muito chique, né, Nádia? A Angelina Jolie que fez esse exame, né, e a gente poder fazer, né? E foi uma luta muito grande aqui em São Carlos para conseguir fazer esse exame, né, porque ele é um exame caro, mas a Secretaria da Saúde cobre, é feito um processo para estar fazendo esse exame. E eu lembro que foi uma jornada muito dura até conseguir fazer esse exame. E eu fiz o exame de sangue e o dia que eu fui buscar, embora eu já soubesse, né, da realidade, que minha mãe faleceu disso, minha tia e prima e irmã doente, eu já sabia o que podia vir. Mas a partir do momento que eu abri o exame e estava em 99,9 para desenvolvimento da doença, eu meio que dei uma balançada, sabe? E foi aonde me veio a pergunta, né? E agora? Né? Uma pessoa que sempre cuidou, eu nasci para cuidar, e aí o Criador vem e fala, ó, agora você vai ter que parar um pouquinho para ser cuidada. Não foi nada fácil, não está sendo, mas eu só tinha assim um intuito, continuar, sabe? Eu faço a minha parte, o médico faz a parte dele e o Criador com a parte dele. Que bonito isso, Lídia. Acho que o que você está trazendo é muito importante, né? Que nem você falou, você já sabia da possibilidade, você já tinha esse histórico familiar, mas ainda assim se deparar com a realidade de que aquilo estava acontecendo é muito difícil, né? E como é que. Então você não teve nenhum sinal, nem sintoma de câncer, você descobriu através do exame genético, certo? Sim, é aí que vem, né, o, o pontinho, porque eu sempre estava ali na lida, né, cuidando da minha irmã, né, que estava doente, está precisando de ajuda, e aí eu fiz o exame, mas aí eu não tinha aberto o exame ainda, eu deixei ele guardadinho. Só tempo depois que eu vi abrir ele, que foi em 2021, mais ou menos assim. E aí depois que minha irmã partiu, eu falei, não, agora eu vou cuidar de mim, né? E aí eu fui no médico e entramos num comum acordo. Aqui em São Carlos ainda não tinha, eles queriam me mandar para Barretos, né? Para tá fazendo o tratamento lá, é tratamento de primeiro mundo, né? Nunca tinha visto algo do tipo. E assim que eu voltei aqui para São Carlos, para o meu oncologista, eu já cheguei decidida do que fazer, que seria fazer a mastectomia radical, que seria fazer a retirada das mamas. Até porque eu contribuí bastante, eu brinco aqui com a população de São Carlos, eu tenho 6 filhos e não sei quantos filhos de leite por aí, porque eu doei muito leite. Então, assim, ao meu ver, o seio ele foi feito para amamentar, uma opinião própria minha, e então não seria problema para mim essa situação para retirada da mama. O importante, sabe, ao meu ver, é ele estar viva, sabe, naquele momento ali. Sem dúvida. E como é que foi para tua família? Como foi o apoio da família, dos profissionais, dessa equipe multi que cuidou de você? Como que isso influenciou dentro do seu processo? Então, eu descobri, assim, na verdade, o quanto que a minha família é família, sabe? Porque nós não somos
assim, do tipo de ficar beijando, nem abraçando, nada disso, sabe? E a partir desse momento que eu descobri essa situação, todos me acolheram, todos, todos, todos. E aí eu tenho 32 anos de casado, eu até brinquei com meu marido um, um tempo atrás, né? Porque eu falei para ele, como que você me vê agora? Sabe? E aí ele falou, agora para mim você é muito bonita, sabe? Pela sua coragem, pela sua força, porque a gente fica assim, né, com o pé meio atrás, sabe? Eu lembro que a primeira vez que eu saí do hospital, a primeira coisa que eu cheguei na calçada foi assim olhar para as mulheres que tinha seio, embora para mim isso não importasse, sabe? Mas aí também conheci assim um lado do meu médico, um lado humano, sabe, que muitos falavam dele que ele era roqueiro, que ele era louco, sabe? Mas eu percebi ali um ser humano extraordinário, sabe? Que hoje ele não é só meu médico, ele é meu amigo. Que ótimo. Quanto é importante, né, essa equipe multi dentro do nosso cuidado. E eu queria que você deixasse uma mensagem sobre a importância desse diagnóstico precoce. O que você teria para dizer aí para as mulheres que estão aí nos assistindo, para os homens também, porque por mais que eles sejam só aí 1% da população que sofrem com câncer de mama, eles com certeza têm esposas, filhas, sobrinhas, mães que podem aí passar por um momento tão complicado quanto o que você está passando. A minha mensagem seria coragem, sabe? Tenha coragem e vá para frente, sabe? Cada um no do seu lado, sabe? A minha mensagem seria essa, só coragem, né? E aquilo que eu sempre ouvi, sabe? O que não tem remédio, remediado está. Agora faz muito sentido para mim, porque não tem outro caminho, né? Ou é enfrentar ou sentar e chorar. Eu acho melhor enfrentar. Parabéns, Lidiane. Acho que você vê as coisas de uma forma muito bonita, e realmente que desperta admiração. Acho que inclusive tem um comentário aqui que eu vi que surgiu o seu nome, deixa eu dar uma olhadinha aqui. Grato, forte empolgado, todo o meu apoio neste momento. Lidiane, Lid, receba a nossa admiração pela sua força, agradecemos por compartilhar sua história conosco. E realmente a gente fica muito grato, porque eu acho que a gente está aqui com profissionais incríveis, doutor Silvio aí com mais de 50 anos de experiência, a Aline é uma terapeuta excepcional, porque eu tenho uma admiração gigantesca também, mas como eu falei, o lugar de fala ele é teu, porque foi você quem passou por tudo isso, né? Por mais que a gente traga conhecimento, que a gente traga como se proteger, como se prevenir, como diagnosticar, você é quem traz a realidade de quem viveu isso, do quanto esse momento é difícil na vida de alguém. Então, muito obrigada por compartilhar. Vou deixar o chat aberto para se alguém quiser fazer alguma pergunta específica para você. A gente tem algumas perguntas que a gente está. Eu estou recebendo algumas perguntas, pessoal, fora aqui da reunião. Se quiser encaminhar no chat da reunião, fiquem à vontade. Se ficarem sem graça, pode continuar mandando para mim, que no final eu pergunto aqui para o pessoal, tá bom? Lid, muito obrigada por enquanto, tá? Disponha. Bom, gente, eu tô amando esse novo modelo de webinar que a gente tem feito. Agradecer quem esteve no webinar passado com a gente, que votou na gente no Top of Mind. A Marcha foi eleita aí pela segunda vez consecutiva o melhor empresa de saúde ocupacional do Brasil, graças aos votos de vocês. A gente pediu voto no último webinar. Esse novo modelo tem agregado conhecimentos, novidades aí, cada vez mais uma performance inacreditável aí para o nosso time. E seja mais obrigada pelo seu tempo, destacar você aqui. E Aline, eu queria saber de você, qual que é o impacto emocional mais comum na mulher que recebe um diagnóstico de câncer de mama? Bom, receber um diagnóstico de câncer de mama, câncer de mama, para a maioria das pessoas é uma experiência muito marcante, extremamente profunda. Com certeza vai ter uma montanha-russa de emoções, né? Mas eu entendo que o mais comum é aquela forte angústia que a pessoa fica, né?
Daí ela fica manifestada por medo, negação, tristeza, são sentimentos que podem levar à depressão, ansiedade, estresse, tá? E são reações que estão ligadas à ameaça que essa doença ela oferece, né? A vida, o corpo, a sexualidade, né? Como o doutor falou. E as mais comuns, eu falo que é medo e ansiedade. Na verdade, assim, a ansiedade é uma mistura de medo e insegurança, tá? Porque eu não sei como vai ser meu futuro, eu não sei como vai ser o tratamento, né? Eu não sei como que vai ser meu futuro, né? Eu não tenho certeza de nada, tá? E fora que, assim, eu posso fazer o tratamento e ainda assim ter a recidiva, né? Que é o retorno da doença, né? Outra reação normal, negação e revolta, né? É uma forma é um mecanismo de proteção que a gente tem justamente por não aceitar esse diagnóstico, principalmente se eu tenho hábitos saudáveis e sou uma pessoa jovem, né? Parece que não faz sentido. Tristeza, depressão, né? Eu posso desencadear um quadro de tristeza profunda, desânimo. Em alguns casos, a pessoa pode entrar num estado depressivo, né? Que é muito desgastante. A depressão por si só, ela já é muito maçante, né? Ainda enfrentando uma doença, é que uma coisa desencadeia a outra, mas é muito desgastante. Também tem a questão da segurança, a pessoa fica muito frágil, né? A autoestima fica muito comprometido. A imagem corporal do paciente também fica distorcida, principalmente se tem que fazer remoção da mama, mesmo que seja um quadrante, né? Como o doutor falou, mas esse tirar é um simbólico, né? Do feminino, tirar essa parte é bem marcante, né? É dolorida para a pessoa. E tem mais algumas outras implicações, né? Por exemplo, a sexualidade, tá? Porque a pessoa, especialmente quando é mais jovem, ela fica muito com receio de não se sentir mais atraente, tem comprometimento da libido, até por conta de tratamento, medicação, né? E o corpo pode sofrer algumas alterações, né? Ganho de peso, perda de peso, né? Cabelo, mudança no corpo, né? Também afeta os relacionamentos, né? Porque, na verdade, a dinâmica familiar e social, ela vai mudar completamente, né? Antes eu tinha uma rotina e eu começo a ter outra muito diferente do que eu estou acostumada. Então, isso afeta bastante, tá? Em alguns casos, eu posso ter ataque de pânico, e sintomas como falta de ar, taquicardia, sudorese, né? É importante também entender que essas reações não são exclusivas só de quem é, tem o diagnóstico do câncer de mama, tá? E elas podem se manifestar, né, durante o tratamento e pós o tratamento, tá? Porque tem receber o diagnóstico, tem o tratamento e o pós, tá? Isso é importante que nesse momento tenha acompanhamento de uma equipe médica e psicológica. Perfeito, Aline. E como que o apoio psicológico, a gente falou, né, da importância aí da equipe multi, como que esse apoio psicológico ele ajuda durante o tratamento desse paciente? Sim, sim. Olha, é parte essencial do cuidado, tá? Durante e após o tratamento, né? Na verdade, qualquer situação de saúde significativa, qualquer tipo de doença é muito importante, tá? E eu falo que tem duas etapas, durante o tratamento e após o tratamento, tá? Quando a pessoa está em tratamento com o psicólogo, né? Ela pode fazer o tratamento com o oncopsicólogo, né? Que ele já tem uma formação específica para pacientes que estão nesse quadro, né? Ou um psicólogo de seu conhecimento e confiança, né? Mas nesse momento ele vai entender um pouco do seu medo, né? O que pode acontecer, qual impacto emocional toda essa informação causou real na vida dele, né? Como ele está se sentindo. Também, durante o tratamento, é importante esse fortalecimento emocional, tá? Então, fornecer ferramentas para ele enfrentar a dor, essa insegurança, desânimo, para tentar dar uma equilibrada no emocional, tá?
Entender que nesse momento ele vai entender que não tem uma forma certa de reagir. Se eu quiser chorar, vou chorar. Se eu ficar com muito medo, zangada, chateada, isso tudo faz parte do processo, né? Entender também que é importante não reprimir as emoções, falar, expressar, falando, escrevendo, chorando, isso tudo ajuda muito a aliviar a tensão emocional, tá? E tentar não se julgar pelas emoções, tá? Entender que o que está sentindo é legítimo, né? É uma situação muito intensa. Por quê? Quando eu tenho problemas, eu tenho vários problemas, todo mundo tem. Mas quando eu tenho uma doença, né, é só um problema. E esse problema consome todo o ambiente, toda a família, né? Outra coisa, adesão ao tratamento, né? Se quando eu estou fazendo o tratamento e eu aceito como que vai ser, entendo as recomendações médicas, a minha probabilidade de realmente participar do tratamento é muito grande, né? Daí, por quê? Eu não tenho resistências, eu tenho informação clara, tá? Quando eu tenho o diagnóstico, né, e sei como vai ser o tratamento, dá uma sensação de controle, tá? Sabe aquela coisa de ir no médico e perguntar tudo? Doutor, mas o que que é isso? 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 Só perguntar mesmo? Isso ajuda a pessoa a ficar mais claro o que realmente tem, tá? Eu sei que internet hoje a gente tem milhares de informações, né? Mas não necessariamente o que está lá tem a ver com o meu caso, não necessariamente o que está na internet é real. Então, é tomar muito cuidado, né? Quando eu aderi ao tratamento, na adesão do tratamento, partilhar isso com o médico, com o psicólogo, para começar a filtrar o que é real, o que é fantasia, o que pode acontecer, o que pode, não pode acontecer. Também importante nesse momento, né, o psicólogo vai ajudar, encontrar propósito e significado, né? Então, encontrar forças naquilo que faz sentido, valores espirituais, fé, crenças, né? Tem pessoas que às vezes se ressignificam, né, a sua vida, a estrutura, a forma como lida com a situação. Então, às vezes, dá mais valor ao tempo, com mais cuidado, começa a praticar mais o autocuidado, melhora as relações, começa a ter prazer nas pequenas coisas, né? Porque é um momento que, apesar de ser doloroso, ele também é transformador. Não estou falando que é bom, mas é um momento para a gente refletir sobre a nossa vida, né? Entender as coisas que estão acontecendo e tentar tirar o máximo de autoconhecimento, tá? Uma outra ação, junto com a psicóloga, né, durante o tratamento, é trabalhar autoimagem, autoestima, né? Porque vai ter mudança no corpo. Às vezes tem gente que perde o cabelo, perde a mama, parte da mama, que vai afetar muito a identidade e a feminilidade, né? Também, junto com o psicólogo, pode procurar grupos de apoio, né? Tem grupos de imagem corporal, reconciliação com o corpo, e também, nesse momento, é importante lembrar que a beleza não está só na aparência física, mas isso tem que ser trabalhado. E também, durante o tratamento, melhorar a comunicação com a equipe multidisciplinar e com a família, né? Então, junto com o apoio psicológico, vai auxiliar o paciente a saber expressar melhor as suas emoções, né? Vai favorecer o diálogo, diminuindo, consequentemente, os conflitos. E após o tratamento, então, tem uma adaptação à nova realidade, né? Porque ele pode se sentir perdido, não sei como vai ser minha rotina, como que vai ser agora. Às vezes tem gente que perde a identidade pessoal. Também é no suporte de prevenção de recaídas, né? Porque tem gente que às vezes sai, consegue vencer, mas fica com tanto medo da doença voltar, que não consegue seguir em frente, e fica em estado de ansiedade ou depressão, né? O acompanhamento psicológico vai ajudá-la a lidar melhor com essa situação de forma mais saudável. Reintegração social, profissional, então voltar ao trabalho, à vida ativa, isso tudo fazendo resgate da autoconfiança, né? E também importante, no pós-tratamento, o apoio psicológico também à família,
né? Porque os familiares também, boa parte, eles se reinventam para dar suporte para essa pessoa que está passando por esse tratamento, né? Como a Lidiane falou, que ela era apoio da irmã, depois É, ela irmã, teve né? que apoio. Isso. Tá? O apoio psicológico, ele é um pilar de sustentação emocional muito importante, né? Porque daí a pessoa consegue passar por esse caminho com mais serenidade, tá? E ela volta a ter uma vida de qualidade, né? Perfeito, Aline. Acho que você trouxe para a gente aí até práticas, né? Para a gente pensar, se vendo numa situação dessa, do que fazer para a gente começar a resgatar ali o nosso novo eu, né? Porque acho que é um novo, porque você repensa tudo o que você passou, tudo que você viveu, tudo que você Uhum. acredita. E a gente não faz isso sozinho, né? A gente faz isso, a Lidiane mesmo falou aí, que nem você falou que ela era suporte da irmã, que ela contou com o apoio do marido, que disse que havia muito que haver, né? Muito mais bonita hoje pela coragem que ela tem aí de enfrentar essa doença. Então, a nossa rede de apoio, então, a nossa família, os nossos amigos, os nossos colegas de trabalho, eles também têm uma representatividade bem importante nesse momento. E aí eu queria que você falasse para a gente um pouquinho desse papel, dessa família, desses amigos e também desses colegas de trabalho. Então, olha, tem um colega de trabalho aqui que está com um diagnóstico de câncer. Qual que é o nosso papel? Como acolher? Qual que é a importância disso para o paciente? Uhum. Sim. Na verdade, o papel da rede de apoio, então, tem um suporte emocional psicológico, tem aquele apoio prático no dia a dia, e tem também o apoio como facilitador do tratamento. Isso pode ser qualquer pessoa, não necessariamente só alguém da família, amigos, todo mundo pode entrar e ajudar, né? Então, quando eu falo suporte emocional, quando eu tenho um suporte emocional, pessoas próximas me ajudando nesse processo, eu consigo diminuir a sensação de isolamento e solidão, tá? Eu consigo também diminuir o medo, a insegurança, a ansiedade, né? Eu consigo também reforçar a autoestima, a minha coragem, a resiliência, né? E criar um ambiente de acolhimento e compreensão, tá? Então, esse suporte emocional da rede de apoio é muito importante, mas na parte emocional, psicológica, estar junto, reforçar a autoestima, se está bem, se está legal, se precisar de ajuda, você me chama, não fica só dentro de casa, vamos sair, né? São ações que ajudam a pessoa a ir se ressignificando. O apoio prático do dia a dia, né, são aqueles cuidados com casa, com tarefas domésticas, né, que a pessoa, dependendo do tratamento, ela pode ficar muito debilitada, isso é extremamente importante, né, ter pessoas que acompanham nas consultas, né, nas terapias, exames de forma geral, toda a parte de tratamento, pessoas para ajudar, deslocamento, né? Leva para lá, leva para cá, alimentação, tá? E na parte burocrática. Quando eu falo burocrática, é documentação, que tem que levar no hospital, que tem que levar, o exame que tem que fazer, coisas que precisa agendar, contas que precisa pagar, tá? Isso é o apoio prático no dia a dia, tá? E também sendo um facilitador do tratamento, né? Quando eu facilito tudo isso, eu melhoro a qualidade de vida da pessoa, a pessoa ela fica mais à vontade para ir nas terapias, qualquer tratamento, né? Também faz com que a pessoa aceite os seus limites, né? Porque tem gente que não consegue realmente sair ou sobreviver daquela situação, porque ela fica se sentindo muito mal. Mal no sentido de impotência, incapacidade, e realmente tem as limitações. Entender que é temporário ajuda. E a família está lá para ajudar, os amigos, os colegas, né? O paciente também focar na sua recuperação, né? Quando eu dou todo o apoio dela, só foca naquilo que ela realmente precisa fazer, tá? E o mais eficaz com todo mundo, né? Falo, pessoas próximas que estão disponíveis, ter uma comunicação aberta, mas eu falo honesta e empática. Se colocar no lugar da pessoa, entender o que ela está passando, né? Ouvir a pessoa, apoiar, tá? Ser flexível, ter empatia, né? Entender que realmente tem momentos de fragilidade, de silêncio, que é normal, que vai acontecer, né? Mas sem eu sentir pena,
tá, oh, coitadinho, oh, meu Deus, não. Pelo que isso debilita ou desqualifica mais a pessoa, ela se sente inferior, menor, né? Em alguns casos, buscar grupo de apoio. Eu dei uma pesquisada, tem várias ONGs que dão apoio para a família, amigos e para o paciente, são grupos de apoio, tá? Que pode ser presencial, que pode ser virtual. Tem aqui em São Paulo, a FEMAMA, né, que é uma ONG, que ela tem várias outras instituições associadas. Tem a Associação Anael de Campinas, Grupo Rosa e Amor de Valinhos, Proteia de São Paulo. São instituições para esse momento, para dar o apoio que a gente precisa, porque normalmente a gente não sabe o que fazer. Por exemplo, eu falo muito, eu não falo, né? Eu vou na casa, eu não vou, estou incomodando, não estou, né? Essa conversa é, clara e objetiva faz com que a pessoa realmente fique à vontade para falar, para conversar, né? Esse apoio é muito importante. Perfeito, Aline. Aline, já agradecer de imediato a sua disponibilidade de estar aqui conosco mais uma vez. Pessoal, o chat continua aberto para perguntas. Já chegou uma pergunta para o Dr. Silvio. Vou colocar todos vocês aqui em destaque. Pessoal, eu vou aos meus convidados, né? Eu vou direcionando as perguntas, mas fiquem à vontade para complementar os colegas de vocês que estão aqui, porque eu vou direcionar conforme eu acho que faz sentido, né? Então, por favor, fiquem à vontade para poder complementar. Doutora, a primeira que veio aqui foi para o senhor. Ó, o uso de anticoncepcionais ou de reposição hormonal aumenta o risco de câncer de mama? Sim, isso é muito importante, muito boa essa pergunta, porque se a pessoa não procurar um médico competente, um médico que seja habilitado, que tenha condições de analisar caso por caso, ela pode começar a usar o anticoncepcional porque a amiga usa, porque a prima usa, ou porque a irmã usa, e pode não ser o anticoncepcional certo para ela. Ou se o colega também não for um colega habilitado, ele pode receitar um anticoncepcional com doses altas, que não seria o anticoncepcional ideal para ela. Isso, com uso a longo tempo, pode trazer alterações de glândulas da mama e trazer consequências de aparecimento do câncer de mama. Para o tratamento na pós-menopausa, principalmente naquelas mulheres que têm muito sintomas, né, que são chamados fogachos, aquelas alterações todas que incomodam muito. Então, o ginecologista é muito procurado. Também aí precisa de ter bastante cuidado no que o médico, né, vai prescrever. Ele tem que ter bastante critério, tem que ter acompanhamento realmente, às vezes no início, não anual, como nós já falamos, às vezes cada 6 meses, inicialmente cada 4 meses, para que seja feito um acompanhamento perfeito. Porque existem várias maneiras de se fazer a reposição hormonal, através de hormônios de oral, através da pele, que é o transdérmico, entendeu? E também por implantes hormonais. Então, se o médico realmente não souber fazer a adequação certa para aquela paciente, ele pode levar a problema também de ganho de peso, entendeu? Pode levar a alterações psicológicas da paciente, como a doutora falou. E ali a gente tem que também salientar que eu já falei do medo que ela tem de ter o câncer. Porque o câncer de mama, hoje no Brasil, é o que mais mata a mulher. É a principal causa de morte da mulher no mundo, né? Aqui no Brasil. No mundo, é em segundo lugar. Primeiro é o pulmão. O resto, a segundo, está a mama. Então, veja a importância. Outra coisa, a mulher também hoje, como ela tem uma atividade muito grande, ela quer se manter bem, quer se manter bonita, empoderada. Então, é usado muito o quê? Medicações para aumentar a massa muscular. E se não tiver uma boa orientação, e muitas fazem por orientação da própria academia, ou daquele personal que não tem condições nenhuma de orientá-la, e ela, por falta de
de os cuidados, né, por uma questão de economia e tudo, faz o uso de medicações muito fortes. São anabolizantes, são esteroidais, são testosterona e outras substâncias que podem causar o câncer. Então, isso também é muito importante a gente ressaltar. E eu acho que, no geral, ela também tem que ter um grande cuidado, um grande apoio, principalmente que a doutora falou, no pós-operatório, porque a grande depressão, o estado dela emocional, ela tem que ter aquilo tudo que a doutora falou, apoio familiar, apoio do marido, aceitação do marido, tem que ter aceitação dos colegas de trabalho, da sociedade, e ela ainda tem aí algo que sempre vai preocupá-la. Apesar do médico falar, olha, foi excelente, a cirurgia que fez ou o tratamento que fez foi muito bom. Você deve continuar fazendo continuar o tratamento. Mas durante 5 anos você tem que ser nossa cliente aqui permanente. Então, 5 anos é bastante tempo. E isso é uma das causas que a pessoa tem muito medo, da recidiva, entende? E isso pode acontecer. Eu já tive realmente paciente que operou, foi encaminhada na época certa, fez cirurgia, tratamento, e com 5 anos teve recidiva muito grave, e infelizmente ela faleceu depois de menos de um ano, na segunda vez. Então, isso também a gente tem que conscientizar, tem que apoiar, tem que explicar para ela. E hoje, com o apoio de um bom mastologista, do bom oncomatologista, então a pessoa, como a própria colega falou, ela tem o apoio psicológico, ela tem o acompanhamento, isso deixa a pessoa mais tranquila e deixa ela com mais condições para ela falar: bom, isso é passado, vamos ver daqui para frente, vamos ficar com coragem, vamos enfrentar o futuro, o nosso dia a dia, e ela enfrenta. E as mulheres hoje têm muita capacidade para fazer esse tipo de apoio psicológico dela mesma, junto com o conjunto do esposo, família, amigos, parentes, colegas. Perfeito, doutor. Muito obrigada. Tem mais perguntas para o senhor, mas eu vou revezar Legal. aqui. Vou perguntar para a Lidiane. Lidiane, ao olhar para a sua trajetória até aqui, o que que você acredita que mais te fortaleceu durante o tratamento? Acho que a Lidy está com problema de conexão. Ela teve probleminha de conexão. Enquanto ela não volta, a Aline, se ela não conseguir voltar, pessoal, depois ela responde por WhatsApp e eu mando por e-mail para vocês, para quem está perguntando aqui, tá? Aline, agora é para você. Deixa eu te perguntar aqui. Como que a gente pode, no dia a dia, acolher uma mulher que está passando por um diagnóstico com câncer de mama, mesmo sem saber o que a gente deve fazer? Acho que você está no mudo, Aline. Gustavo mesmo, não muda. Eu entendo que é assim, realmente é que ele dá apoio, né? Sabe aquele ombro amigo, sem julgamento, sem crítica, tá? Entender que é uma dor real, que ela não sabe o que está acontecendo, né? Ainda ela tem muito medo, ela está muito insegura porque é tudo novo, né? Então ela não sabe o que que vai ser, como vai ser o futuro, o que que vai acontecer. Então é um suporte mesmo de conversar, de tentar entender, tentar encaminhar, né, se for o caso, para profissionais no dia a dia, tá? Eu entendo que é mais um ombro amigo mesmo que vai ajudar. Perfeito. Acho que a Lídia conseguiu voltar. Lídia, você está nos ouvindo? Estou sim. Ah, agora está. Lídia, deixar uma perguntinha aqui para você. Ao olhar para a sua trajetória até aqui, o que que você acredita que mais te fortaleceu durante o seu tratamento? Eu acredito que ter a certeza, né, que morrer, que a gente só morre uma vez. Enquanto vivo, vamos viver.
Perfeito, que profundo, né? Que forte. Mas obrigada, Lide. Doutor, os exames que são a mamografia e a ultrassom de mama, eles são 100% eficazes no diagnóstico ou pode haver falhas? Olha, realmente é uma excelente pergunta, porque primeiro você tem que ter um bom laboratório, tem que ter um bom profissional para fazer a análise, porque dependendo do ângulo, às vezes, um ultrassom pode dar alguma margem de dúvida, entende? Mas tendo um bom serviço, um bom ultrassonografista, já dá para analisar muito bem. E aqui vale lembrar que para a prevenção do câncer, o mais importante é a mamografia, certo? O ultrassom é um complemento. Então, aí, feito o complemento, se diagnosticar uma massa suspeita, um nódulo ou realmente uma tumoração, aí são feitos os estudos complementares. Pode, que eu já falei sobre a punção, aspiração com agulha fina, dirigido por ultrassom, é muito simples, não dói, é um exame muito tranquilo. Ou pode, em determinados casos, fazer a biópsia mamária. Entende? Também é dirigida. Esse é um examezinho um pouquinho mais doloroso, incomoda um pouco mais, mas realmente feito por um bom profissional, os resultados são muito bons. E a gente tem, então, a qualidade do ultrassom, a qualidade da mamografia e pode também, em dúvida, fazer a ressonância magnética, que é um exame que complementa com muita superioridade, inclusive a descrever aquele nódulo, a ver as características dele, para aí fazer a pesquisa maior. Então, são esses três exames os principais. Mas lembrando sempre, 70% do câncer de mama é feito já pela própria paciente. Ela tem que fazer o autoexame e aí, qualquer suspeita, ela procurar o ginecologista de confiança para que sejam feitos os exames complementares. Perfeito, doutor. E tem mais pergunta para o senhor. A calcificação das mamas, ela pode desenvolver o câncer de mama? Olha, a calcificação, ela depende. Se for uma calcificação assim esporádica, né, uma mama às vezes volumosa, com uma calcificação aqui, ali, ela não tem assim muito característica de que realmente ela vai ter um câncer. É importante que a calcificação seja feita assim, bem próximo, vários nódulos de calcificação, então aí gera uma causa suspeita, já gera um ponto onde está havendo uma maior deposição de cálcio, está havendo uma reação maior, o metabolismo ali está alterado, então aí merece uma pesquisa melhor. Então, essa calcificação pontilhada, tudo próximo, né? Muito, muito pertinho, então condensado, tem muita importância na análise, tem que fazer realmente. A pesquisa geralmente pode ser feita também pela biópsia. Perfeito, doutor. E tem mais perguntas, gente. O pessoal hoje tá, ó, a Juliana tá agradecendo aqui o retorno do senhor. A gente fica muito Aí, feliz de poder responder. ficamos mesmo. A Alice está perguntando, doutora, a partir de qual grau de parentesco que teve a doença, eu devo me preocupar com a questão genética? Para minha pergunta? É, para o senhor. Então, você veja bem, como a nossa cliente que fez o tratamento, a gente tem que parabenizá-la pela força dela, porque ela tem que retirar logo as duas mamas, né? E tudo. Então, a gente tem que ter muito cuidado no aspecto assim de prevenção. Desculpa, eu perdi um pouquinho da sua pergunta. A partir de qual grau de parentesco com alguém Ah, que teve a então, doença, eu preciso me então, preocupar com a parte genética? Então, realmente, no caso, se você tem apenas um familiar à distância, a preocupação não é tão grande. Mas no caso de ter uma mãe, uma irmã,
e tudo, a preocupação é muito grande. Então, aí precisa fazer a pesquisa genética, tem que analisar aí a pesquisa do gene BRCA1 ou BRCA2. Então, com isso, vai indicar se ela tem grande chance realmente de ter câncer. Ela, pelo depoimento dela, ela não tinha nada assim palpando, mas então foi a opção retirar as duas mamas. Mas é importante também, muito importante essa pergunta, porque no caso de uma mulher que ela tem já um nódulo e já tem alteração genética muito, muito forte, por ter mais familiares próximos, então aí vem a dúvida. E como que eu fico, se eu retiro essa mama, como é que eu fico com a outra? Então, é uma opção muito importante, e aqui vale lembrar que a mulher tem o direito de escolher. Ela pode escolher, qual teve aqui daquela artista nossa aí, não vou citar o nome, no passado, uma moça muito bonita, que realmente tinha mama e ela optou pelo esvaziamento. Foi um choque na época, mas ela estava certa. Então, hoje, a pessoa tem o direito de escolher. Fala, não, eu não quero correr o risco de ter na outra mama. Porque isso nós não falamos. Porque tem o câncer numa mama, vamos dizer, numa mama esquerda, ela poderá ter outro câncer na mama direita. Poderá ser totalmente diferente do que ela tem na esquerda. Então, no caso genético, então ela tem grandes chances de desenvolver câncer na outra mama. Então, a opção dela é de fazer o esvaziamento da mama. E hoje, com os tratamentos junto ao cirurgião plástico, né, é o mastologista plástico, ele tem condições de fazer a mama, refazer a mama. Se tem pouco tecido, se tem pouca pele, faz através do expansor, que vai fazendo a dilatação, e depois ele faz uma nova mama, trazendo o retalho tanto do músculo abdominal, faz entre as mamas e refaz essa mama do lado direito, e depois faz também do lado esquerdo, ou faz com o músculo aqui dorsal, o grande dorsal pode levar esse retalho e refazer essa mama. Então é feito aquele volume, a mama geralmente fica muito bonita e só a parte da areola, né, do mamilo, que não dá para fazer na primeira, porque corre o risco de circulação inadequada, necrose. Então, para um segundo tempo, que vai depois de 6 a 8 meses, pode fazer a parte do mamilo. E aí é retirado uma parte, é feito um transplante, né? Então, a médica deve tirar, ou o médico, tirar já nas regiões escolhida aqui da coxa, que é um pouco mais escura, a parte aqui entre as duas coxas, entendeu? E vai colocar, fazer um enxerto. E o enxerto geralmente é muito bem sucedido e faz o acompanhamento direitinho, e a pessoa depois vai ter a mama dela reconstruída. O mamilo hoje está tão evoluído que você pode fazer através de implantes e também de desenhos de alto relevo que desenvolve ali o mamilo perfeito. A mulher vai ficar muito feliz, muito satisfeita, vai ficar totalmente curada, e aquilo que nós falamos, a sensualidade dela, a sexualidade, a vida para ela vai se tornar nova. É uma nova vida que ela vai ter. Perfeito, doutor. Acho que de toda a nossa discussão aqui, pessoal, o que fica, né, de tudo que a Aline trouxe, a Lidiane trouxe, o doutor Silvio trouxe para nós temos aqui a única solução é a prevenção. O quanto antes a gente tiver um diagnóstico, o quanto antes a gente tiver consciência dessa patologia, mais rápido a gente consegue todo um acompanhamento tecnológico multiprofissional e aí também o acolhimento das pessoas ao nosso redor para fazer isso. A Lidiane deixou um comentário aqui, doutor, só para complementar. No ano que vem, ela já tem programada a retirada do útero e dos ovários dela.
e por conta da decorrência do câncer de mama, e os filhos dela fizeram também os exames genéticos, e todos eles testaram negativo aí para o câncer de mama. Então, por questões genéticas aí, eles já estão livres aí dessa doença, e a Lidiane continua na luta, se cuidando, como ela contou aqui para vocês, e valorizando muito a vida e a vontade de viver, uma história muito bonita, mas ela tá aí, ela continua atenta aos cuidados. Isso realmente é maravilhoso, porque a gente sentiu uma grande vontade dela continuar vivendo, continuar ajudando familiares, né? Ela participou disso tudo, ela estava já ajudando a mãe, a irmã, e ela recebeu isso depois de tudo com o marido, né? Espero que hoje também ela fique mais tranquila, porque a reconstrução da mama hoje é um fato e realmente os nossos colegas aqui que fazem cirurgia plástica estão de parabéns, porque eles conseguem fazer realmente uma mama muito semelhante ao que ela tinha antes e muito bonita. Tá bom? Perfeito, pessoal. Eu gostaria muito de agradecer a presença de todos os nossos participantes, principalmente dos nossos convidados, mas nós, infelizmente, estamos chegando ao fim do nosso encontro. E eu queria agradecer imensamente o Dr. Silvio Bariani, a Lidiane Cristina e a Aline Emílio pelo tempo que eles tiveram aqui conosco, pelo conhecimento compartilhado e pela sensibilidade, e no caso da Lidiane, tanta inspiração que ela trouxe aqui para nós, né? Agradeço a todos vocês que ficaram com a gente aqui até o final. Outubro Rosa, gente, acima de tudo, ele é um lembrete que a prevenção e o diagnóstico precoce é o que realmente salvam vidas. Então, quando a gente se informa, que a gente observa, que a gente busca ajuda no momento certo, a gente também multiplica a chance de cura e a nossa própria qualidade de vida. Então, por isso que a Marcha ela vem reforçando esse convite para que a gente leve essa mensagem adiante e incentive as mulheres ao seu redor a fazer os seus exames preventivos, cuidar da saúde e falar com naturalidade desse tema, para que a gente possa diminuir o medo, né, que o Dr. Silvio colocou aí, que é um grande tema, é um grande ponto que impede as mulheres desse autocuidado. Para quem quiser saber mais ou buscar apoio, a gente vai deixar disponível os contatos aí dos nossos profissionais através de mim. Então, se ficou com alguma dúvida, pode mandar e-mail para a gente. O Dr. Silvio vai respondendo, eu vou mandando para vocês, a Aline e a Lidiane também. Tá? E que esse encontro sirva como um lembrete para a gente que o autocuidado também é um ato de amor, com o corpo, com a mente, com a vida também. Nós nos vemos no mês que vem, nós teremos também um webinar de Novembro Azul. Lembrando que esse webinar não é exclusivo para colaboradores ou clientes MASH, ele é um webinar aberto, porque a gente entende que essa mensagem ela precisa realmente ser levada adiante. Então, fiquem à vontade para convidar os seus familiares, para convidarem os seus amigos, para divulgarem nas suas redes, assim que vocês receberem o convite para o Novembro Azul. Muito obrigado pela presença de todos. Dr. Silvia, Aline e Lid, obrigada mais uma vez. Ok, muito obrigado a todos. Um beijo no coração. Obrigada, viu? Agradeço o convite.